dos ambientes das atmosferas. De João Paulo Lima Gomes. Introdução. Como chegamos até aqui, e como podemos sair? Nos dias atuais, fica cada dia mais difícil encarar as notícias que passam nos jornais, tanto impressos quanto televisivos. A impressão que se passa é que a sociedade atual chegou a níveis de imoralidade tão baixas que qualquer um que tenta levar uma vida decente, isto é, pessoas que trabalham, honram seus cônjuges, criam seus filhos, andam de acordo com as leis cívicas e são honestos para com suas dívidas e palavras, são encarados como pessoas atrasadas, ou até mesmo radicais e intolerantes. É que para esta sociedade atual, a relativização e a banalização da imoralidade tornou-se honrosa. Basta assistir programas, como por exemplo, Brasil Urgente, Cidade Alerta e outros tantos programas que sobrevivem de desgraças alheias para notarmos o fundo do poço em que nos encontramos. Por causa da rejeição de Deus, nos tornamos loucos. A loucura é um estado, na qual um dos seus principais sintomas é a substituição da realidade. O louco não consegue entender a realidade como ela é. Ele delira e a subverte, passando a acreditar nas vozes que ecoam em seu psique. Então a verdade é o que está sendo dito pelas vozes em sua cabeça, mas não pelo que se passa em sua volta. Daí porque vemos diversos crimes que nem mesmo os melhores psiquiatras florenses conseguem descrevê-los. É que o problema não é natural, mas sim espiritual. No entanto, devemos analisar mais de perto o que é loucura, pois a ideia de querer banalizar a loucura não é nova, visto que a sua banalização surgiu através das ideias de Michel Foucault, Friedrich Nietzsche, que diziam que o gênio, a loucura e crime provem por igual uma anormalidade e representam de diferentes maneiras uma inadaptabilidade ao meio. Se seguirmos essa tese, o que ao meu ver representa a banalização da loucura, podemos constatar que o gênio, o louco e o criminoso são iguais porque estão fora do senso comum social, e por causa de suas manifestações anormais, é que são manifestadas diferentes das demais pessoas. Ou seja, o gênio manifesta a sua anormalidade na pintura, nas composições, ou na escultura e enquanto o louco a manifesta no campo do pensar. Isto é, através das ideias que são incompreensíveis para o senso comum, ou melhor dizendo, para a sociedade civil. Já o criminoso manifesta no crime. A expressão, diferente do senso comum, se refere à inadaptabilidade ao meio. Em outras palavras, somos nós que não compreendemos eles. Portanto, é o nosso dever compreendermos e não o oposto. Michel Foucault e Friedrich Nietzsche estão nos convidando a fazer parte dos delírios psíquicos desses sujeitos, que para nós, deveriam ficar presos e internados em clínicas psiquiátricas. O esquizofrênico e o paranoico possuem algo em comum: a aceitação do delírio como parte da realidade. Os novos psicólogos e psiquiatras acham que as coisas externas os influenciam. Theodore, em sua obra Evasivas Admiráveis, refuta esta ideia alegando que tal argumento livra o portador de tais doenças mentais de responsabilidade. Já o Dr. Guido Palomba, psiquiatra forense, os enxerga como louco. Para ele, é incurável e o seu destino é nascer, crescer e morrer com essa condição mental. Portanto, para ambos autores, a esquizofrênia e a paranoia não têm cura. No debate promovida pela Band, no programa Canal Livre, o Sr. Guido, ao lado de outra psiquiatra humanista, alertou a todos que tais doenças mentais não possuíam curas, mas sim métodos de controles. No entanto, a psiquiatra humanista afirma que tem sim cura. É que para ela, a sociedade potencializa a doença. Sua panaceia é rouseauniana. O homem nasce bom, mas o meio o torna mau. Os jornalistas do programa, é claro, se apegaram à tese dela. Afinal de contas, para eles, é o meio que destrói o homem e o levam à loucura e não o seu estado mental. Freud, em seus estudos acerca da histeria, entende que os traumas vividos pelas vítimas, através de sentimentos reprimidos, causam danos no psique das pessoas. Para Freud, portanto, a descarga emocional através da hipnose curaria o indivíduo.
o que para Dalrymple não passava de verborragia que criava uma solução aparente de progresso no tratamento. Perguntado no programa Pânico sobre qual foi o crime que mais o marcou, o Dr. Guido Palomba respondeu: o do homem ciumento, que jogava farinha na porta de sua casa, para ver se viam as pegadas do suposto amante da mulher. O que todos da banca riram, porque não, à primeira vista, isso não parecia tão chocante. Então ele continuou. A coisa se intensificou a tal ponto que ele a matou. Mas mesmo assim, para os apresentadores do programa Pânico, ainda não era tão chocante. De repente, os risos histéricos dos apresentadores se transformaram em semblantes espantosos, quando Guido Palomba terminou de descrever o caso. Ele cortou a cabeça dela, e jogou o corpo e cabeça no poço. Até aí é um ato criminoso comum para nós. O problema é o que vem depois. Passando-se 3 dias, ele sentiu saudades da esposa. Ele resgatou o corpo dela, colocou a cabeça no lugar costurando-a com arame e depois fez relações sexuais com ela. A conclusão é que este tipo de indivíduo é irremediável, não tem cura, não tem socialização e ressocialização. Em suma, o grande problema da psicanálise e da psicologia é a de se achar dominadores da mente humana. Mas como afirma Theodore Dalrymple, não sabemos como pensamos, mas sabemos que pensamos. Seja como for, há outros fatores que determinam essa patologia social na qual nos encontramos. Tais fontes são desde infâncias conturbadas até históricos de patologias psiquiátricas. Mas todos esses fatores possuem 2 pontos comuns: o ambiente e a atmosfera. Como era a vida desses personagens que tiveram finais trágicos? Como foram educados? De que maneira seus pais viviam e os tratavam? Qual era a cultura de suas cidades? Seus bairros eram violentos, ou civilizados? As vítimas e os assassinos e assassinados levaram que tipo de vida dentro da sociedade? Pretendo, dentre outros questionamentos, submeter suas vidas através das leis da moralidade que tanto esta sociedade atual condena, para então fazer uma reconstituição do ambiente na qual essas pessoas viviam, e na atmosfera que se construiu para si mesmas antes de chegar ao resultado final, o crime. No entanto, existem dificuldades de acesso às vidas dos criminosos e das vítimas, que criam diversas barreiras que nos impedem de analisar a fundo a intimidade dos personagens dessa tragédia. Deveria, ao meu ver, ter uma lei que obrigasse os assassinos e seus derivados, tais como também os parentes das vítimas, a relatar suas vidas, desde infância, adolescência e vida adulta, para esta sociedade atual, entender de vez que o ambiente e a atmosfera que criamos e deixamos que outras pessoas criam para nós mesmos são fatores determinantes de tais crimes. Por exemplo, li uma matéria e também assisti jornais televisivos de um caso em que o pai, a filha e o namorado da filha mantinham um relacionamento a 3, ou seja, um trisal. A mulher, Maria Aparecida Barroso, de 36 anos, descobriu a traição após Antônio Erilson da Silva Lopes, de 26 anos, revelar que Larissa Muniz Oliveira, sua ex-namorada de 20 anos, mantinha um caso incestuoso com seu próprio pai, Jaelson Camelo, de 39 anos de idade. Revoltados com a situação, Maria e Antônio encomendaram as mortes de Larissa Muniz Oliveira e Jaelson. Larissa foi baleada no olho e seu pai recebeu vários disparos no abdômen. No entanto, Larissa se recuperou, mas seu pai ficou um bom tempo na UTI, e agora segue em observação. O caso ocorreu em Canindé, Ceará, no dia 21 de julho de 2021. O que sabemos é que o pai era conselheiro tutelar e que foi exonerado após a repercussão do caso. Há relatos que ele conseguiu a guarda da jovem Larissa quando ela tinha 12 anos de idade. Segundo alguns veículos de comunicação, ele conseguiu a guarda porque era amigo do juiz da cidade. Após algum tempo, Larissa prestou depoimentos à polícia e negou as acusações de que o pai a abusava. Além disso, ela afirmou que o relacionamento entre ela e o pai começou em 2020 e com o consentimento de ambos. Larissa ainda surpreendeu as autoridades após afirmar que amava seu pai.
Após Larissa ter se recuperado, passou a cuidar de Jaelson. O que sabemos desse caso chocante é apenas isso. Para analisarmos a fonte, precisamos entrar cada vez mais na intimidade desses 4 personagens. Nada acontece sem influências. Tudo acontece dentro de um ambiente, uma atmosfera. Joelson era desonesto em seu trabalho, usava seu cargo para conseguir aquilo que queria. Isso até então é algo comum. Mas e a Larissa? E a mãe da Larissa? Como ela aceitou esse relacionamento a 3? E como a mulher atual de Joelson não desconfiava da traição? Por que Antônio, o namorado, aceitou tamanha desgraça? Infelizmente não podemos saber, não podemos ir mais além do que os nossos olhos nos mostram. E isso acontece porque a forma de investigação policial se tornou arcaica e muito técnico. Para não dizer intocável. Os nossos psicólogos não passam de farsantes que só enxergam aquilo que lhes foi vomitado dentro das universidades por professores presos em suas bolhas teóricas. Mas ainda existem casos que repercutiram, que nos dão mais riquezas de detalhes, e são esses que vão nos mostrar o ambiente e a atmosfera na qual essas pessoas viviam e criavam para si mesmas. Capítulo 1. A primazia dos desejos pessoais. O que leva um homem a matar um bebê de 2 meses? Qual ambiente ou atmosfera essas pessoas viviam? O sentimentalismo desaparece quando se começa a questionar o crime. Li a matéria em que o padrasto matou afogado uma bebê de 2 meses. Comecei a analisá-la e com isso levantei 2 perguntas. 1. A razão que o levou a cometer esse crime. 2. Que tipo de ambiente essas pessoas viviam? Resposta 1. Se a criança tinha 2 meses e o sujeito que a matou era seu padrasto, logo o crime foi motivado por traição ou desprezo do homem pela prole de outro homem. É o que se lê nos jornais. Ele não aceitava o fato de ela ser fruto de outra relação da mulher. Resposta 2. Um ambiente dominado por drogas, segundo o portal G1, pois o criminoso foi pego pela polícia com drogas. E a criança vivia numa atmosfera de insegurança, ódio e desconfiança, pois o padrasto tinha ciúmes da mãe que, há 2 meses atrás, dera à luz a uma criança. Não podemos afirmar que o padrasto foi traído pela sua companheira, ou se ele se ajuntou a ela no período de sua gravidez. Mas podemos julgar, sem o sentimentalismo cego que atrapalha as pessoas na hora de julgar os fatos, que a mãe criou esse ambiente para si mesma. Então a culpa do crime é dela. Do crime não, mas da situação sim. Veja bem, foram suas escolhas que levaram a isso. Portanto, o ambiente e a atmosfera na qual criamos para nós mesmos vai determinar os rumos de nossas vidas. Se eu pudesse ter acesso a mais informações sobre a mãe, o pai biológico da criança e o padrasto, certamente iríamos entender o fim trágico dessa bebê inocente. Outro caso macabro e chocante ao mesmo tempo, foi o assassinato de um menino de 9 anos na cidade de Samambaia Dr., no dia 31 de maio de 2019. O crime foi tão cruel e surreal que mais parecia um filme de horror. Rosane Áureo da Silva Cândido, mãe biológica da criança, confessou: matei, esquartejei, e joguei os restos mortais dele dentro de uma mala e a desovei num bueiro com a ajuda da minha companheira. De acordo com o delegado Guilherme Souza Melo, elas falaram que a criança dificultava o relacionamento homoafetivo delas. O delegado ainda afirma que a mãe disse que a morte dele ajudaria no relacionamento das duas. Melo, com um olhar avermelhado e com o rosto tenso, continuou a descrever os detalhes do crime. Primeiro, a criança foi golpeada no peito com a faca, depois com várias facadas nas costas e por fim esquartejada e colocada numa mala e desovada no bueiro. A motivação do crime, segundo Guilherme, foi que elas já queriam recomeçar tudo de novo e já planejavam se mudar sem ele. Ou seja, o motivo aqui é a paixão cega que faz o ser humano culpar objetos e terceiros quando o relacionamento vai mal. O ambiente e a atmosfera em que a criança vivia foi regrada com ciúmes, obsessões e ódio, e novamente ódio pelo fruto delas mesmas.
A criança certamente despertava a fúria de ambas, porque ela era o fruto de um relacionamento heterossexual que na visão homoafetivo deveria ser desintegrada da face da terra por ser tóxico, homofóbico e patriarcal. Provavelmente quando elas olhavam para a criança, lembrava do pai, e isso confrontava a existência contraditória tanto das escolhas sexuais que elas optaram, quanto da impossibilidade de gerarem um filho que não seja fruto de um relacionamento entre homens e mulheres. Mulher com mulher não dá à luz, nem homem com homem. Para a mãe, a criança era semelhante ao pai e o fazia lembrar dele. Segundo a sua companheira, ela queria fazer ele desaparecer da terra. E como ela fez isso? Primeiro ela o esquartejou, depois ela pediu à companheira para acender a churrasqueira para queimar todas as partes. Sua companheira descreveu um dos momentos mais terríveis que eu já ouvi. Eu, quando estava acendendo a churrasqueira, fiquei angustiada e encostei na parede porque ouvia o barulho do martelo sobre a faca na qual batia nos ossos de Juan. Segundo a visão pessoal da mãe do menino Juan, ele se parecia com seu pai e a fazia lembrar das agressões sofridas por ele enquanto estavam juntos, e que por isso ela também o matou para livrar das memórias ruins daquele período junto a ele. Sua justificativa é senão um salvo-conduto para se livrar da justiça. Além disso, está se tornando comum assassinos usarem seus traumas pessoais para justificar seus crimes. A forma na qual ambas viviam não era saudável, o ambiente era cultivado por rancor e ódio de uma vida disfuncional. Seu fracasso matrimonial fez com que ela se opusesse à sua própria natureza biológica, o que é comum nos dias de hoje. Se você não está bem no seu casamento ou namoro heterossexual e não é feliz, a panaceia para esse problema é um relacionamento homoafetivo. A mídia, a Bíblia Sagrada dessa sociedade secularizada, vende a separação de casais heterossexuais como uma solução para os problemas matrimoniais, mesmo tendo filhos e longos anos juntos. Em uma matéria do jornal progressista É o País, Lúcio, um homem casado e pai de família tinha relacionamentos homoafetivo. Reparem bem, ele tinha relações não com um homem, mas com vários outros homens. Mesmo sendo pai de família, Lúcio declarou: "Eu não achava que estava traindo minha mulher, mas que tinha que resolver o problema", disse Lúcio ao tabloide progressista É o País. Provavelmente Rosane Áureo da Silva Cândido vivia do mesmo jeito e pensava da mesma forma. "Não estou traindo meu marido, mas tenho que resolver o problema. O problema é meu casamento, e se eu me divorciar talvez uma nova vida seria a solução." No entanto, o problema foi resolvido parcialmente, pois ela carregava consigo o fruto de seu relacionamento heterossexual que a fazia lembrar de sua condição humana, de seu destino como mulher. Daí porque ela acreditava que se dizimasse o garota da face da terra resolveria o problema de vez. No entanto, não resolveu pois o resultado foi este. O problema não era outro mas ela mesma. Ou seja, o que ela escolheu ser de segundo a vontade de concupiscência carnal. O problema dela era o desejo carnal que simulava o amor. E esses desejos destruíram seu primeiro casamento e construiu um ambiente e uma atmosfera regradas angústia, ódio e rancor. Portanto, Juan foi só desculpa para justificar o monstro que ela alimentou dentro de si mesma. O que vemos e falamos até aqui não são casos exclusivos do Brasil, mas é um sintoma internacional, ou melhor, uma doença global. Está acontecendo no mundo todo, mas não só no presente, mas também no passado. O caso do Poço, em São Paulo, numa casinha na qual existia antes da fundação do edifício Joelma, morava um jovem professor de química da USP chamado Ferreiro Camargo. O jovem matou a mãe e as duas irmãs a tiros e desovou seus corpos no poço cavado a mando dele. Dissimulado, Camargo chamou a polícia alegando que sua mãe e irmãs haviam desaparecidas. Após as buscas, o delegado avistou um poço em sua casa e o indagou dizendo: "Para que esse poço?" O que o jovem responderá: "Para estudos." Desconfiado, o delegado pediu para vistoriar o poço e encontrou os corpos das vítimas, já em estágio avançado de decomposição. Pouco tempo depois ele se suicidou.
Nos Estados Unidos, podemos ver um caso cruel denominado como o assassino da garrafa de leite em 1985. O caso ficou famoso porque foi a primeira vez em que usava-se foto de uma pessoa desaparecida em produtos de alimentos. O caso ocorreu em Underwood, Minnesota. A fim de achá-la, foto de Sarah foi usada nos produtos da Pepsi. Underwood era, até então, e ainda é uma cidade pequena e pacata com 300 habitantes. O que nos leva a crer que todos sabiam coisas uns dos outros. Mas até cidades pequenas podem ser pegas de surpresas quando menos espera. Foi o que aconteceu com este caso. A garota de 13 anos desapareceu em 20 de maio de 1985 após sair da escola.